Na ala de espera de um hospital público, o tempo parecia não passar. O relógio de parede, amarelado pelos anos, marcava 6h42 da manhã. Dona Clarice já estava sentada. Sempre chegava cedo. Naquele banco de madeira fria, onde tantos passavam e poucos se olhavam, ela se acomodava como quem ocupava um altar. Bolsa no colo, Bíblia nas mãos, e os olhos fixos naquela porta onde, vez ou outra, alguém era chamado. Os sons ao redor eram os mesmos de sempre, passos apressados de funcionários, tosses abafadas, chamadas automáticas de senhas, o eco de uma cadeira arrastada. E o cheiro, uma mistura de desinfetante com café requentado, impregnava o ar como lembrança de cansaço antigo. Havia algo sagrado naquele cotidiano de espera. Algo invisível, mas presente. Clarice estava ali há meses. E cada dia parecia igual ao anterior. Mesmo assim, seu olhar mantinha uma firmeza serena, como se esperasse algo que os outros não viam. Algumas pessoas a reconheciam, cochichavam. Essa senhora vem todo dia. Mas ninguém se aproximava. Ela era uma presença constante, quase parte da mobília do lugar. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar. Uma quietude que não vinha do silêncio externo, mas de dentro. Clarice sentia um aperto no peito, uma inquietação. Não era dor. Era como se o céu segurasse o fôlego. Ela ainda não sabia, mas aquele dia marcaria não só o fim de sua espera. Seria o começo de um milagre que não curaria apenas seu corpo, mas tocaria dezenas de outras almas. Dona Clarice tinha 73 anos. Era daquelas mulheres que carregavam no rosto as marcas do tempo e no olhar, a força de quem já chorou muito, mas nunca se entregou. Morava sozinha desde que o marido, seu Agenor, partiu há 8 anos, vítima de um infarto fulminante. Vivia num pequeno sobrado simples na periferia, onde a vizinhança se conhecia pelo nome e a fé ainda era acesa em velas e orações sussurradas na varanda. Sem filhos, a solidão batia à porta com frequência, mas Clarice nunca se deixou vencer por ela. Sempre dizia que Deus era sua companhia constante. Foi numa manhã comum, durante o banho, que notou um caroço estranho abaixo da axila. Não doía, mas era firme e fora do lugar. Em vez de pânico, ela recorreu à sua primeira arma, a oração. Depois, vestiu-se com sua dignidade habitual, passou um batonzinho discreto e foi ao posto de saúde. O diagnóstico era inconclusivo, e assim começou sua jornada pela fila do SUS. Exames pendentes, encaminhamentos em aberto, prazos que se estendiam como dias sem fim. Mas Clarice não se deixou abater. A cada ida ao hospital, levantava cedo, preparava um café preto forte, colocava sua roupa passada com esmero e guardava a Bíblia na bolsa. Não por superstição, mas por convicção. Era fácil reconhecê-la, em passos curtos, ombros retos, e um sorriso gentil que oferecia mesmo a quem não retribuía. Nunca reclamava. Não levantava a voz. Preferia sentar-se no mesmo banco de madeira e abrir as escrituras, sempre com a página marcada no Salmo 40. E antes de qualquer consulta, exame ou fila, murmurava com fé: hoje pode ser o dia do meu milagre. Ela não buscava atenção. Mas a sua presença era luz em meio à impaciência de muitos. Seu exemplo silencioso tocava a quem estivesse por perto. Clarice representava tantos outros que enfrentam filas, descasos e incertezas, mas que seguem acreditando, porque a fé é o único remédio que não falta na farmácia da alma. Mal sabia ela que o que Deus estava preparando não era apenas uma resposta para a sua saúde, mas uma missão que mudaria vidas ao seu redor. A espera, para muitos, é só um intervalo entre o agora e o que virá. Mas no sistema público de saúde, esperar é uma travessia cansativa, que corrói a esperança e silencia vozes. Dona Clarice sabia disso. Cada ida ao hospital era uma prova de resistência, não apenas física, mas espiritual. Nos corredores estreitos e quentes, cheios de cartazes desbotados e filas que serpenteavam como rios sem fim, ela ouvia de tudo. Gente que vinha de longe, trazendo exames amassados no fundo da bolsa. Gente cansada. Gente brava. Gente que, diferente dela, já havia deixado a fé no caminho.
A senhora ainda vem aqui, todo mês? Perguntou certa vez uma moça de aparência abatida, franzindo a testa enquanto abraçava uma sacola de remédios genéricos. Isso aqui não anda, não, minha filha. É só promessa vazia. Completou um senhor ao lado, gesticulando para o painel de senhas, que parecia preso no mesmo número há horas. Clarice apenas sorriu. Não com deboche, mas com mansidão. O tipo de sorriso que diz mais do que palavras. Abriu a Bíblia em seu colo e sussurrou, quase como um segredo. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Os olhares em volta variavam. Alguns de desprezo, outros de pena, outros ainda de curiosidade. Mas ninguém se aproximava. Ela não estava ali para discutir, nem para julgar. Ela esperava, e esperava com fé. O tempo parecia brincar com os que ali estavam. Um exame que deveria sair em 15 dias já ia para o segundo mês. O médico que a atenderia naquela manhã foi transferido de última hora. Retorno? Só Deus sabia quando. E os atendentes, embora humanos como todos, haviam endurecido. Com olhares apressados e frases curtas, pareciam carregar o peso de milhares de reclamações diárias. Já não viam rostos. Viam senhas. Uma enfermeira passou empurrando uma maca com um senhor acamado. Ninguém deu passagem. A pressa reinava. A compaixão parecia em falta. Clarice, porém, permanecia. Como uma sentinela da fé em meio ao deserto da desesperança. Sua presença silenciosa era uma semente plantada entre os escombros de um sistema sobrecarregado. Ela não sabia, mas sua espera não era em vão. E o céu, o céu estava atento. Era uma manhã nublada, daquelas em que o vento parece sussurrar tristezas pelas frestas das janelas. Dona Clarice, como de costume, preparava-se para mais uma ida ao hospital. A Bíblia estava já separada, o café na xícara, e o coração silencioso. Havia dias em que até a alma se recolhe. No momento em que saiu pelo portão de casa, sentiu o mundo girar. O corpo, que até então sustentava com dignidade seus passos, falhou. Um tremor nas pernas, uma fraqueza repentina, e tudo escureceu. Clarice caiu na calçada, desmaiada, sem nenhum aviso. Foi a vizinha, Dona Sônia, quem a encontrou estendida ali. Assustada, correu até ela, ajudando-a a se sentar no batente. Clarice, pelo amor de Deus, olha para você. Você tá se acabando indo para esse hospital todo dia. Isso não é fé, minha amiga. Isso é ilusão. Chega, vai descansar. Clarice não respondeu de imediato. Olhou para o céu encoberto, respirou fundo e, com a voz embargada, murmurou: Eu só vou parar quando Deus disser que acabou. Mesmo fraca, vestiu a dignidade como armadura e seguiu para o hospital. Mas algo estava diferente. O corpo já não obedecia como antes. Os olhos, antes tão vivos, pareciam cansados de buscar o invisível. E quando se sentou no velho banco da recepção, pela primeira vez, não abriu a Bíblia. Não orou. Não sorriu. A sala girava em seu silêncio ensurdecedor. Ninguém a olhava. Ninguém perguntava. Era como se tivesse desaparecido, mesmo estando ali. Sozinha entre muitos. Aos poucos, lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto. E no mais profundo de sua alma, ela pensou, quase num sussurro interno: Jesus, se o Senhor ainda me vê, me dá um sinal. Me mostra que ainda está comigo. Por que hoje? Hoje minha fé tá fraca, Senhor. Era a primeira vez que Clarice duvidava. Não de Deus, mas de si mesma. Do tempo. Do sentido de continuar. A mulher de fé inabalável, naquele instante, estava por um fio. Era o vale mais profundo de sua jornada. E foi justamente ali, quando tudo parecia murchar, que os céus começaram a se mover, ainda que ela não percebesse. Aquela manhã cinzenta parecia não ter fim. O silêncio ainda pesava sobre Clarice como uma nuvem espessa.
Sentada no banco da recepção, envolta pela frieza do ambiente e pela ausência de esperança ao redor, ela mantinha os olhos baixos, sem forças para fazer o que sempre fazia: orar, sorrir, semear fé. Mas algo suave e inexplicável, a tocou por dentro. Uma lembrança, uma brisa invisível que soprou na alma, reacendendo uma faísca. Como se, no meio daquele vazio, uma presença a envolvesse. Clarice levantou os olhos. Viu os mesmos rostos de sempre. Cansados, abatidos, desanimados. Pessoas curvadas pelo peso da espera e da dor. Movida por algo que não sabia nomear, ela abriu lentamente a Bíblia que descansava em seu colo. Folheou sem pensar, até que os dedos repousaram sobre um trecho que conhecia de cor, mas que naquele instante, parecia novo. E então, sem planejar, começou a ler. Em voz baixa, depois um pouco mais alta, como se quisesse que as paredes também ouvissem. E certa mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. O som da sua voz cortou o silêncio como um sopro de vida. Um casal de idosos, sentado algumas cadeiras à frente, virou levemente o rosto. Duas mulheres, aparentemente mães de pacientes, se entreolharam. Uma delas se levantou, aproximando-se devagar. "A senhora tá lendo da Bíblia?" Perguntou, como quem tem sede. Clarice assentiu com um sorriso tímido, e continuou a leitura. Mais firme agora. Em poucos minutos, um rapaz de muletas se aproximou, apoiando-se no encosto da cadeira. Não disse nada. Apenas escutou. E ali, naquela recepção de hospital marcada por desesperança, formou-se algo inusitado. Uma roda silenciosa, mas viva. Uma roda de fé. Clarice lia. As pessoas escutavam. Os olhos, antes pesados, agora tinham brilho. A atmosfera mudava, imperceptivelmente. Não havia coral, nem pregação em púlpito. Era só uma mulher, um livro sagrado e corações famintos por um fio de esperança. Sem saber, ela havia se tornado resposta à própria oração. Deus começou a agir. Em silêncio. Através dela. Os dias seguintes chegaram com o mesmo peso de sempre, filas longas, senhas demoradas, diagnósticos indefinidos. Mas algo havia mudado, ainda que de forma sutil. A recepção do hospital, antes mergulhada em queixas e suspiros cansados, começou a exalar um clima diferente. Um ar mais leve, quase imperceptível, como se a espera já não fosse tão vazia. Dona Clarice, com sua Bíblia no colo e a voz serena, passou a ser presença aguardada. Não pelas enfermeiras, nem pelos médicos, mas pelos próprios pacientes. Muitos começaram a chegar mais cedo, não para adiantar o atendimento, que seguia lento como sempre, mas para ouvir a Senhora da Bíblia. Ela lia sempre o mesmo trecho nos primeiros minutos do Marcos 5, sobre a mulher que, mesmo em meio à multidão e à rejeição, ousou tocar Jesus. Depois, abria espaço para outros versículos, salmos, promessas. Não havia pregação. Era só leitura e um sorriso de fé que insistia em sobreviver. As pessoas começaram a se sentar mais próximas. Antes isolados em seus próprios sofrimentos, os pacientes agora dividiam confidências, testemunhos e até orações. Clarice escutava cada um com atenção. E mesmo sem oferecer curas, oferecia consolo. Era como se sua dor, não resolvida, tivesse se tornado ponte. "A senhora me lembra minha avó", disse um rapaz com a perna enfaixada, enxugando discretamente os olhos. "Depois que ouço a senhora, volto para casa mais leve, sabia?" Confidenciou uma mãe de 3, cansada da fila pediátrica. Até mesmo os funcionários do hospital, acostumados à correria e à indiferença, foram sendo tocados. Uma recepcionista começou a parar por 2 minutos antes de ligar o computador. Um segurança, que antes mantinha distância, passou a cumprimentar Clarice com um "Deus te abençoe". Uma enfermeira, certa manhã, ficou ouvindo atrás da pilastra, fingindo que organizava papéis. Clarice seguia com dores. Os exames ainda não tinham data. O corpo, ainda frágil. Mas algo dentro dela,
e ao redor, havia mudado por completo. Ela não sabia se o milagre da cura viria, mas já podia sentir que outro tipo de milagre acontecia diariamente. O ambiente estava diferente. Aquela recepção fria, feita de concreto e impaciência, agora respirava esperança. Ela era ainda a mesma mulher. Mas agora, era vista, ouvida, esperada. Porque onde a fé verdadeira, até o hospital vira altar. Era uma manhã como outra qualquer, pelo menos, à primeira vista. Clarice chegou ao hospital com passos lentos, a Bíblia apertada ao peito e o mesmo sorriso manso. Sentou-se no banco de sempre, cumprimentando um a um com o brilho nos olhos de quem sabia que aquele lugar, por mais duro que fosse, havia se tornado solo sagrado. Foi então que, de repente, o alto-falante que tantos temiam com seu som seco e burocrático, pronunciou algo inesperado. Clarice da Silva Matos. Por favor, dirigir-se à sala 4. Um silêncio reverente tomou conta da recepção. Alguns sorriram. Outros aplaudiram. Um idoso levantou a mão como quem dizia, vai com Deus. Ela se levantou com calma, quase sem acreditar. Depois de meses. O chamado. E não foi só para a consulta, havia exames marcados, e uma cirurgia agendada para dali a poucos dias. Tudo encaixado como peças que, até então, pareciam perdidas. No consultório, o médico, um profissional novo, recém-transferido, a recebeu com um olhar que transbordava mais que profissionalismo. Havia emoção ali. Dona Clarice, a senhora não tem ideia do que causou aqui dentro. Ela arregalou os olhos, confusa. A senhora mudou este hospital. Pacientes que estavam à beira do suicídio desistiram. Teve funcionária que pediu transferência de volta para cá só para ver a senhora todos os dias. A fé que a senhora plantou virou vida por aqui. O diagnóstico chegou, então. O tal nódulo, aquele que a fizera sangrar de medo e fé por meses, era benigno. Um alívio percorreu o ambiente como um sopro quente num dia frio. Mas Clarice não chorou, nem saltou de alegria. Apenas sorriu com a serenidade de quem já tinha atravessado o deserto e encontrado água no caminho. Ainda que não fosse, doutor. Deus já me curou por dentro. E ali se revelou o verdadeiro milagre. Não foi apenas a ausência do tumor, nem a agenda finalmente organizada. Foi a transformação silenciosa que partiu de uma mulher invisível e se espalhou feito luz nas frestas mais escuras. Clarice não saiu daquele hospital apenas curada. Ela saiu como instrumento de cura para muitos outros. Porque há milagres que começam bem antes do diagnóstico. E às vezes, o maior deles é ser canal de esperança quando todos já desistiram de acreditar. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, relata uma história poderosa e cheia de fé. Certa mulher, que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue e ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos 5, verso 25 a 34. A mulher, desesperada, tocou a orla da veste de Jesus, crendo que um simples toque seria suficiente para a sua cura. E, com fé, ela foi curada instantaneamente. Mas o que se observa aqui não é apenas a cura física, mas o ato de fé que tocou o coração de Cristo, transformando sua vida para sempre. Clarice, de forma semelhante, não tocou diretamente em Jesus, mas tocou a fé dos outros. Ela, com seu testemunho, sua Bíblia aberta e seu sorriso de esperança, se tornou o reflexo da fé ativa. Ela não sabia, mas ao compartilhar suas crenças e orar, foi tocando as vidas de quem a cercava. Seu milagre não foi apenas físico, mas espiritual. Sua fé transformou o ambiente ao seu redor, gerando uma corrente de fé que curou a alma de muitas pessoas. Ela, como a mulher de Marcos, esperou com paciência. E, como prometido, o Senhor se inclinou. Agora, quero te convidar a dar um passo ainda mais profundo nessa jornada de fé. Assim como Clarice, que manteve sua confiança inabalável, mesmo em meio ao silêncio da espera, é hora de se conectar com o coração de Deus. Vamos nos abrir, entregar nossos medos e anseios, e permitir que a paz divina preencha cada canto da nossa alma.
feche os olhos, respire fundo e prepare seu espírito para experimentar o toque de Deus de uma maneira única e poderosa. Ele está aqui, pronto para agir, como fez em tantas histórias de milagres. Senhor Deus, em nome de Jesus, venho diante de Ti, com um coração grato e cheio de fé. Eu te louvo, porque sei que, mesmo nas mais difíceis batalhas, Tu estás sempre presente. Tu, Senhor, que curaste tantos corações aflitos, que levantaste os caídos e restauraste os que estavam perdidos, sei que és o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Hoje, assim como Clarice, venho confiar no Teu poder, na Tua promessa de que nunca nos deixarias sozinhos. Sei que, mesmo nos momentos de espera, Tu estás trabalhando em silêncio, fazendo milagres invisíveis, transformando nosso ser por dentro. Senhor, toca o coração de cada pessoa que está assistindo a essa oração. Que a sua fé seja renovada, que a esperança brote em seus corações, assim como brotou nas vidas daqueles que ouviram a história de Clarice e foram tocados pela sua fé. Eu te peço, Senhor, que onde há dor, Tu traga alívio. Onde há desânimo, Tu derrames Tua força. Onde há insegurança, Tu infunda confiança. Que, assim como a mulher do fluxo de sangue, possamos tocar a Tua veste com fé e sermos curados, não apenas no corpo, mas principalmente na alma. Senhor, que a Sua paz, que excede todo entendimento, invada agora cada lar, cada coração que está ouvindo essa oração. Que o Teu poder transformador toque vidas e que, assim como a atmosfera daquele hospital mudou pela fé de uma só pessoa, a nossa vida seja agora transformada pela fé que em Ti colocamos. Deus, em meio à espera, ao silêncio, sabemos que Tu estás trabalhando. E por isso, entregamos nossas preocupações nas Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, Senhor, e esperamos com paciência, porque sabemos que Tu jamais nos abandonas. Abençoa-nos, Senhor, com Tua presença agora e sempre. Que possamos ver os milagres que Tu já estás fazendo em nossas vidas. E que a fé que compartilhamos hoje seja um sinal da Tua ação poderosa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Assim como Clarice, que esperou em fé e foi instrumento de transformação, você também está em um processo. Às vezes, o milagre não vem de forma imediata, mas Deus está trabalhando em cada detalhe. Ele te vê, Ele te ouve e, mesmo no silêncio, Ele está agindo. Não desista de esperar com paciência, pois o milagre da transformação começa por dentro. Hoje, que sua fé seja renovada, e que você sinta a presença de Deus mais perto do que nunca. Eu quero agradecer de coração a todos que já fazem parte da nossa família aqui no Fé Inabalável. Que Deus abençoe a sua vida por se inscrever e nos acompanhar com tanto carinho. Para quem ainda não se inscreveu, eu te convido, com todo o amor, a se juntar a nós. Aqui, cada história é um alimento para a alma e a fé se fortalece a cada passo que damos juntos. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe um like e compartilhe nos comentários aquilo que mais te emocionou. Eu adoraria saber o que fez diferença para você hoje. Ah, e tem também o botão Hype. Se você clicar, vai receber conteúdos exclusivos e a chance de apoiar o nosso canal de uma forma muito especial. Que o Senhor te conceda paz em cada passo, fé renovada em cada desafio e que sua presença te envolva em todos os momentos. Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.